Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu venho, a pedido de inscritos, falar de obras para o estudo das figuras de linguagem. Há algum tempo eu já estou devendo este vídeo para vocês, mas chegou a hora, eu vou mostrar algumas obras. Algumas, infelizmente, vocês só acham em sebo, mas outras com certeza você encontrará, já dei uma olhada, então certamente vocês vão colher boas dicas deste vídeo. Lembrando que, como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon, para que você vá lá, dê uma olhada em cada um dos livros, vou deixar o link para cada livro. E claro, se for o caso, que você compre através do meu link, pois assim você ajuda a manter o canal, você incentiva a continuidade da produção de conteúdo educativo aqui no YouTube, o que é muito importante. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, o assunto denominado de modo genérico de figuras de linguagem é um assunto amplo, Inclusive ele se subdivide em figuras de palavra, figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de som. É um assunto amplo, dependendo do autor. Ele vai utilizar um ou outro termo, às vezes fala em tropo, às vezes fala em figura de sintaxe, lá quando está tratando das figuras de construção e assim por diante. Bom, mas de um modo geral, são esses recursos de estilo que você utiliza, uma utilização que vem lá da retórica, Inclusive, durante muito tempo, grandes obras de retórica foram os grandes manuais que trataram desse tema e que, claro, virou um recurso muito comum na linguagem literária, mas não apenas. Muitas delas estão presentes na linguagem publicitária e, enfim, em vários outros campos do nosso dia a dia. Então é um assunto muito importante. Para nós que somos professores de língua portuguesa, é fundamental sabermos. É interessante você ter um bom material, você que é professor de língua portuguesa. Eu vou dar aqui algumas dicas de materiais bem gerais que não vão ter apenas esse conteúdo, porque, claro, todos nós, quando estamos começando nossa trajetória, nós vamos ali direcionar nossas compras para materiais que possam nos ajudar em mais de um assunto, em mais de um conteúdo, porque não podemos estar comprando todos os livros de uma vez. Então, eu vou dar aqui a dica de gramática, vou dar a dica de um livro de teoria literária que também trata, porque são materiais que vão te ajudar em vários assuntos, inclusive neste. O primeiro livro que eu indico é Uma Boa Gramática. Boas gramáticas normativas principalmente, Não estou aqui entrando no mérito de algumas gramáticas que têm uma abordagem mais crítica, que aí vão se deter em outras questões, inclusive não contemplando algumas delas o assunto de figuras da linguagem, mas uma boa gramática normativa traz. Eu uso aqui como exemplo a gramática de Segala, a novíssima gramática da língua portuguesa, e a gramática de Silveira Bueno, duas excelentes gramáticas normativas, gramáticas sem muita discussão teórica, gramáticas que vão direto ao ponto. Eu já indiquei bastante aqui no canal para iniciantes. Lógico, a de Segala é excelente, mas ela é mais cara. Então, se você, um estudante, está começando sua trajetória, ou você que é professor, não está podendo agora investir num livro mais caro, compre a de Silveira Bueno. Não vai ficar devendo também em nada, claro, a gramática de Segala. E aqui você vai ter tanto os conteúdos da gramática de um modo geral, morfologia, sintaxe, etc., quanto lá no final a parte de figuras de linguagem. Então, é o primeiro livro que você pode ter para ter acesso ao assunto, para estudá-lo de forma adequada. Eu vou deixar passando aí, vocês podem ver que é um material que traz o conceito daquela figura, por exemplo, comparação. Então, vai dizer o que é a comparação, vai dizer o que é a metáfora, a catacrese, e em seguida vai trazer alguns exemplos, 2 exemplos, 3. Bom,
é um material que vai te dar uma noção bem bacana dessas figuras. É lógico que, por não ser um material específico sobre o assunto, ele não vai discorrer a respeito do tema em várias e várias páginas. É um capítulo, né? Então são aí dedicadas a esse assunto cerca de menos de 20 páginas, o que é já uma quantidade bacana. Mas é como eu digo, é um estudo introdutório, geral, panorâmico, que vai te dar uma noção bem bacana, mas não vai também aprofundar tanto. Existe um livro que eu diria que é muito bom para você iniciar-se dentro do tema, que é o Figuras de Retórica, de José Luiz Fiorin. Eu já usei esse livro várias vezes, nunca o li de capa a capa, mas já o consultei bastante, já li alguns tópicos iniciais, né, que são introdutórios ao tema. É um bom livro. Um livro que traz a maioria das figuras. Ele tem uma organização não tão intuitiva lá quanto a gramática, né, porque a gramática de Silveira Bueno, como vocês viram, ele traz a divisão bem direitinho. Então, figuras de palavras ou tropos, figuras de construção ou de sintaxe, figuras de pensamento, figuras de harmonia ou de som. Aqui você não tem essa divisão. Você olha o sumário, você fica meio que perdido quando você não tem muita intimidade com o assunto. Mas, embora ele não tenha essa organização tão intuitiva, é um excelente livro e que vai te dar uma noção das principais figuras. Então ele tem o polissíndeto, ele tem a anáfora, ele tem a aliteração, a parte introdutória dele também, onde ele vai falar de linguística e retórica, a dimensão figurativa na retórica. Bons livros vão falar sobre isso. Por que essa linguagem figurada, né, que nós chamamos de figuras de linguagem, mas por que esse desejo de usar uma linguagem figurativa? Este aqui, como o outro que eu já vou citar, trata disso aí. Entrando aqui no outro que eu tinha dito, é um livro mais antigo, o livro As Figuras de Linguagem, de Roberto de Oliveira Brandão, um livro que saía pela editora Ática, totalmente esgotado atualmente, mas é uma obra interessante, é uma obra que vai falar de forma bem teórica sobre o assunto. É uma obra não para você ter o exemplo exaustivo de todas as figuras, o elenco delas, etc. Mas para você entender essa linguagem figurativa, o porquê que ela se justifica. Claro, ele vai tratar aqui de algumas figuras, metáfora, etc., mas o que ele vai mais explicar é o porquê disso, vai tratar disso de um ponto de vista mais teórico mesmo. Então, vai falar da tradição retórica, vai falar sobre o fenômeno da figuração, vai trazer algumas teorias modernas a respeito do assunto, a figura como desvio, figura como anomalia ou forma descritível. Enfim, um livro muito bom para você aprofundar. Você que talvez queira entender um pouco melhor o assunto, ou até estudá-lo, né? Por exemplo, você quer estudar a utilização da figura de linguagem dentro de um determinado gênero textual lá na sua monografia, na sua dissertação, ou o processo figurativo como uma recorrência comum da linguagem, seja ela literária ou publicitária ou de um modo geral. Enfim, você vai necessitar de um livro que traga essa abordagem para um campo mais teórico. E este livro aqui vai cumprir essa função. Então é outro manual indispensável para esse assunto. Lógico, você vai ter que procurar num sebo ou tirar uma xerox, procurar numa biblioteca, né, se não for comprar. Mas se você for adquirir para ter essa obra à sua disposição na biblioteca, vai ter que procurar num sebo. O outro livro é o Teoria Literária de Enio Tavares. Este aqui entra também, assim como as gramáticas, entra naquele campo de livros que você vai comprar e vai te servir, entre outros vários assuntos, para o estudo das figuras de linguagem. Então aqui vai te apresentar ao conceito de literatura, a discussão em torno da teoria literária e da estética, vai te apresentar a questão dos gêneros literários com muitos exemplos. É um excelente livro este aqui. E vai trazer lá, quase no fim do livro, as figuras de linguagem. É outro livro que atualmente você não acha com muita facilidade, embora eu tenha comprado este aqui até relativamente recente, né, num período recente, em 2018. Bom, se você der a sorte de achar o livro novo numa livraria, ótimo. Se não, vai ter que procurar num sebo, mas eu acho que até na Amazon você acha, às vezes
usado, às vezes dando a sorte encontra novo. Eu vou deixar, se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, claro, para todos os livros. Mas o bacana deste livro aqui, ele tem aqui uma relação extremamente exaustiva a respeito do assunto e discorre sobre ele em mais de 60 páginas. Ele começa lá apresentando a noção e a importância das figuras e dos tropos, que é o outro nome que se dá, né? Faz um histórico a respeito disso, sobre seu uso, sua importância, sua classificação, e aí faz toda uma classificação específica também em relação às outras. Muitos dos termos utilizados você não vai ver nas outras obras. Ele traz figuras de dicção, de morfologia, de harmonia, de construção, de omissão, transposição, discordância, as famosas figuras de pensamento que estão em qualquer obra, né? As figuras de palavras. E vocês podem ver que o inventário é riquíssimo. Talvez de todas essas, assim, na apresentação de várias figuras, seja a mais ampla. Cabe mencionar sempre o Dicionário de Termos Literários de Márcio Moisés, que vai trazer algumas figuras de linguagem. Não é, embora seja uma obra de teoria literária, né, com um caráter dicionarístico, mas ele não vai ter um inventário tão exaustivo quanto o de Enio Tavares. Mas aqui você vai ter acesso às principais, tá? Pelo menos aquelas mais comuns você vai encontrar. Então é outra obra que não apenas vai te servir nesse sentido, vai te servir para o estudo da literatura de um modo geral, mas também vai trazer algumas figuras, claro, né, como um dicionário, então é ordem alfabética, num verbete, dependendo da importância daquela figura, um verbete maior ou menor, como sempre acontece em livros desse tipo, mas é outra opção para você. Bom, então veja, se você me pergunta, Wesley, qual ou quais obras aí você indica para um primeiro contato? Eu tentaria encontrar esses dois aqui, porque aqui você tem a base do estudo gramatical com as figuras de linguagem e aqui você tem a base do estudo literário com as figuras de linguagem. Ou seja, você tem aí grande parte dos assuntos importantes para o seu estudo em letras. Aí depois eu compraria esta aqui para um estudo mais teórico, mais amplo e mais aprofundado do tema, embora o de Fiorin seja muito bom, tá? E se você também não tem o interesse de ser tão amplo assim no começo, mas você quer ter acesso a uma obra até relativamente atual, não é um livro que foi publicado há muitos anos, mas sim uma obra original de 2014, então tem, claro, né, aquele ponto positivo da atualidade. Se você quiser, também aqui, como primeira obra, o de Fiorin. Vai sempre, né, de você, obviamente, ter a inteligência de examinar a sua especificidade, a sua necessidade e daí escolher o melhor livro para o seu caso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.